Boa noite, alunos. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos ter uma aula de inglês. Hoje nós vamos aprender novas palavras, recordar novas expressões, aprender sobre os meses do ano em inglês, os dias da semana e o passado dos verbos em inglês, dos verbos regulares. Então, inicialmente, nós vamos conhecer algumas palavras. A primeira palavra, alguns utensílios que tem nas nossas cozinhas. Nós temos saucepan, que é a panela, blender, liquidificador, fridge, geladeira, knife, faca, cup, xícara, saucer, pires, fork, garfo, spoon, colher, teaspoon, colher de chá, dish, prato, cutlery, talheres, jug, jarra, boil, tigela, lemon squeezer, espremedor de limão, ladle, concha, kettle, chaleira, potato masher, amassador de batata, mug, caneca. Vamos ver esse texto. Então vamos tentar entender o contexto desse texto. Famous, famosos. Bob e Joey em um diálogo. O Bob diz: Do you know the people in the picture? Do you know? Lembram lá do presente? Para a gente fazer o simple present, o presente simples em inglês, em uma pergunta, na forma interrogativa, como que a gente utiliza, alunos? Presta atenção, olha, nós vamos utilizar o do. Do you know, o verbo saber ou conhecer. Então, olha o que está te perguntando. Você conhece as pessoas da figura? Aí o Joey, yes, I know them. Eu conheço eles. They are Stan Laurel and Oliver Hardy, famous cinema artists. Então, o Joey está respondendo que ele conhece esses dois aqui da figura. Um é o Stan Laurel, o outro é Oliver Hardy. Eles são famosos artistas do cinema. Aí o Bob pergunta: Are they alive? Eles estão vivos? Lembram, alunos? Olha, eu já vou chamar a atenção de vocês neste ponto. Nós temos aqui o verbo to be. Lembram como que a gente faz a forma interrogativa envolvendo o verbo to be? Você coloca o verbo ser ou estar no início da frase antes do sujeito, que é o they. O alive aqui é vivos. O Joey know the giant. Eles já morreram. Some years ago, alguns anos atrás. Are there difference between them? Tem alguma diferença entre eles? Novamente, olha. Are there? Vocês lembram do verbo? Nós já aprendemos isso nas nossas aulas anteriores de inglês. É o verbo there are e there is. O there are e there is é o verbo haver. Como eu estou na interrogativa, eu coloco ele no começo da frase. Are there difference between them? Tá alguma diferença entre eles? Yes. One is fat, um é gordo, and the other is thin, é magro, enquanto o outro é magro. But both are very funny. Mas ambos são muito engraçados. Stan Laurel is thinner than Oliver. Stan Laurel é mais magro do que Oliver. Oliver is fatter than Stan Laurel. Já o Oliver é mais gordo do que um Stan Laurel. Então, esse foi o nosso primeiro texto. O segundo texto tem um balãozinho aqui, né? Uma mulher falando de um postcard. Postcard é cartão postal. E ela falando, he likes postcards. Ele gosta de postcards. Send him this one. It is very beautiful. Vou enviar um para ele, já que ele gosta de postcards. E esses daqui são muito bonitos para serem enviados para ele. It is very beautiful. Esses são muito bonitos. Vamos prestar atenção aqui, alunos. Já vou chamar a atenção de vocês do que nós aprendemos na última aula. Vocês lembram do simple present? Para a gente fazer o simple present de verbos, normalmente na terceira pessoa, o he, o she e o it, eu acrescento S no final do verbo. Então tomem cuidado com isso. Isso é extremamente importante. Acrescentar esse S ou ES, né? Aí eu vou pedir vocês para recordarem o simple present.
Vamos ao texto. Yesterday, ontem. Lembrando, hoje é today. Ontem, yesterday. Amanhã, tomorrow. Bob took Jane to a party. Então hoje Bob levou Jane para uma festa, party. When they arrived at the party, Bob left Jane with some friends and went out for a few minutes. Então estou te falando que quando eles chegaram lá na festa, party, Bob deixou a Jane com alguns amigos e deu uma saída por alguns minutos. When he came back, he didn't see her anymore. Quando ele voltou, came back, he didn't see, ele não encontrou mais ela em algum lugar. Where is Jane? Onde que está Jane? He asked one of my friends. Ele perguntou para os seus amigos onde que estava Jane. Então um disse, let me see, vamos ver. I can't see her, eu posso ver ela. Look, olha, ela está ali. She is there, at the corner, naquele canto. Who is dancing with her? Com quem que ela está dançando? Ele perguntou. It is Jeff, my friend. Está dançando com Jeff, meu amigo. Stay here, fique aqui. I will meet them. Eu encontrarei com ela. Olha, alunos, nesse texto, ele serve para a gente já começar alguns pontos importantes da aula de hoje. O primeiro ponto importante é fazer verbo no passado. Eu chamo a atenção de vocês em duas situações. Arrived é um verbo no passado. Took também é um verbo no passado. Didn't see é uma construção no passado. Asked é um verbo que está conjugado no passado. Nós temos aqui agora também uma situação de futuro e um present continuous. São modos e tempos verbais que nós vamos aprender ao longo dessas nossas aulas de inglês. E esse is dancing, esse present continuous, tema das nossas próximas aulas. Will meet, esse termo will, eu coloco o verbo meet, que é o verbo encontrar, no futuro. Então eu encontrarei, eu estou fazendo o futuro do presente, seria no português. Mas a nossa atenção de hoje, alunos, está voltado para o passado. Nós vamos ver o passado de verbos regulares, como o verbo ask, como o verbo see, como o verbo arrive. Porém o took, que é um irregular verb, um verbo irregular, ele tem um passado irregular. Este verbo, e juntamente com outros, já é a forma no passado. Nós vamos tratar na nossa próxima aula de inglês. Vamos ver, antes disso, alguns termos no vocabulário. Esses termos, esse vocabulário é para vocês enriquecerem as suas palavras, porque é extremamente importante vocês terem o conhecimento cada vez maior de palavras em inglês, para que vocês consigam organizar e fazer as construções, fazer as frases, e assim consigam interpretar também os textos. Então, anymore, não mais. Beach, praia. Bill, conta. Blues, blusa. City, cidade. Corner, esquina. Cousin, primo. Fill, poucos. Guide, guia. Here, aqui. Left, deixou. Party, festa. Postcards, cartão postal. Saw, vi. Some, algumas. To arrive, chegar. To ask, perguntar. To buy, comprar. To catch, pegar. To came, vir. To go back, voltar. To cost, custar. To do, fazer. To give, dar. To go out, sair. To live, morar. To meet, encontrar. To pay, pagar. To see, ver. To send, enviar. To show, mostrar. To stay, ficar. To stop, parar. To tell, contar. To watch, assistir. To wait, esperar. To work, trabalhar. Very much,
muitíssimo. What, o que. Who, quem. Work, trabalho. Ago, antes ou atrás. Alive, vivo. Bitter, amargo. Angry, bravo. Artist, artista. Funny, engraçado. Group, happy, feliz. Heavy, pesado. Hotter, mais quente. Last one, último. Fat, gordo. Big, grande. Bad, ruim, mal. Lazy, preguiçoso. Man, homem. Narrow, estreito. Other, outro. Person, pessoa. People, pessoas. Chama a atenção de vocês para duas construções, uma no singular e a outra no plural. São palavras diferentes em inglês. Pessoa é person. Pessoas, people. Pity, bonito. School, escola. Severe, severo. Several, vários. Simple, simples. Thin, magro. Thinner, mais magro. Today, hoje. Truck, caminhão. Ugly, feio. World, mundo. Yesterday, ontem. Strong, forte. First, primeiro. Shelves, prateleiras. Exercise, exercício. E also, também. Bom, aqui eu apresento para vocês os meses do ano, de janeiro até dezembro. Então, os meses do ano em inglês é January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Então, os meses do ano em inglês, o escrito, que é importantíssimo vocês neste momento saber a maneira como é escrito desde o janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Já os dias da semana, week é semana, nós vamos começar no domingo, Sunday, na segunda, Monday, terça, Tuesday, quarta, Wednesday, quinta, Thursday, sexta, Friday, sábado, Saturday. Então nós temos de domingo até sábado os dias da semana aí mostrado para vocês. As estações do ano, seasons. Chama atenção para vocês que estações também, os seasons, pode ser temporadas. Quando vocês vão assistir uma determinada série, muitas vezes vai aparecer a first season, second season, third season, as primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima temporada de uma determinada série. Então a gente utiliza a palavra season. Em inglês, as estações do ano: summer, o verão; winter, o inverno; autumn, o outono; spring, a primavera. Bom, na nossa parte gramatical, a nossa aula de hoje nós vamos ver o simple past de verbos regulares. Na próxima aula nós vamos ver de verbos irregulares. A maioria dos verbos em inglês faz o passado e o participa, passando de forma regular pelo acréscimo de ed. Então, para eu fazer o verbo, para eu fazer a construção, a conjugação deste verbo no passado, eu vou acrescentar ed. Por exemplo, to work, worked; to wash, washed; to call, called. É só eu acrescentar ed no verbo que eu vou fazer ele no passado. A gente tem aqui agora alguns usos do simple past. Simple past ele é usado para indicar uma ação realizada e totalmente terminada no passado. Mozart lived in the 18th century. Então esse Mozart, ele viveu, olha para você ver. O Mozart está na terceira pessoa do singular. Mas mesmo assim eu vou usar em todas. Deus do I, you, he, she, it, we, you e they. No caso do verbo morar ou viver, lived. Todos com a mesma construção. Então Mozart viveu no século XVIII. Aqui nós temos algumas observações que são importantes. Quando o verbo termina em eu não preciso acrescentar outro e um ed.
Eu vou apenas acrescentar o D. Por exemplo, to decide. Eu vou acrescentar somente o D no final do E. Decided. E não, novamente, um E e um D. Se já terminou em E, é só acrescentar o D para fazer o passado. Quando o verbo terminar em Y, aí eu vou chamar a atenção de vocês. Precedido de consoante, eu troco o Y por I e acrescenta-se ED. Por exemplo, to classify. Ele terminou em Y. Aí eu vou trocar este Y por I e vou acrescentar ED. Só que tem um ponto importante. É todo verbo terminado em Y? Não. É aqueles que são precedidos de consoante. Então presta muita atenção, porque eu tenho o verbo, por exemplo, to play. To play terminou com Y, mas ele é precedido antes do Y de uma vogal. Eu vou só acrescentar ED. Agora aqui terminou por Y, precedido de vogal, eu acrescento I, tiro o Y fora, ponho o I e acrescento ED. Quando o verbo regular, ele for monossílabo, ou seja, uma sílaba, e suas últimas letras forem consoante, gravem muito bem isso. Consoante, vogal, consoante. Então o verbo tem uma sílaba só. Ele terminou em consoante, vogal, consoante. Eu dobro o final da consoante e acrescento ED. Por exemplo, to stop. É um verbo monossílabo. Ele terminou em consoante, que é o T, vogal, que é o O, e consoante, que é o P. Eu vou dobrar o P e vou colocar ED. Stopped. Stopped. Então, to stopped. Outra observação, os verbos de mais de uma sílaba, desde que a última seja tônica, também segue a mesma regra. Por exemplo, to prefer, preferred. To prefer. A última sílaba tônica é o prefer. É o fer. Você vai colocar, e ela terminou em consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar a consoante R e vou acrescentar ED. To permit, também a sílaba tônica é o mit, permit. Permit. Terminou em consoante, vogal, consoante. Então vai ficar to permitted. To awkward, awkward. Terminou também em consoante, vogal, consoante. A sílaba tônica é a última. Eu vou dobrar o R e acrescentar ED. To refer. Também consoante, que é o F. O E, que é a vogal. O R, que é consoante. Eu dobro o R e acrescento ED. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. To love. Para fazer, olha, terminou em E. É só acrescentar o D para todas as formas verbais. I, you, he, she, it, we, you e they. É loved. Para todo mundo. To play. Terminou em Y. Mas é precedido de consoante? Não, é de vogal. Então, se não é precedido de consoante e sim de vogal, alunos, o que vocês vão fazer? Apenas acrescentar o ED. Played. Para todo mundo. I, you, he, she, it, we, you e they. To try. Terminou em Y. Você tira o Y fora, põe o I e acrescenta ED. Tried. To tried. I, you, he, she, it, we, you e they. Tried. Para terminarmos, nós temos agora a construção na forma afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa é aquela que você vai acrescentar ED nos verbos regulares. Olha exemplos aqui. I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. O verbo era watch. Eu acrescentei ED para fazer o passado. She washed her car. Ela lavou o carro dela. I lived in Brazil for 2 years. Eu morei no Brasil por 2 anos. Novamente, o verbo era to live. Eu acrescentei somente o D, né, porque já terminou em E, para fazer o passado. I studied French when I was a kid. Eu estudei francês, vem do verbo to study, terminado em Y. Aí é aquela regra, né, para fazer o passado. Você tira o Y, coloca I e acrescenta ED. Was
nós vamos aprender na próxima aula é o passado do verbo to be. É uma das formas do passado do verbo to be. Como ele é um verbo irregular, ele tem formas diferentes para cada uma das pessoas no passado. E a forma negativa, como que eu faço? Olha, para você fazer a forma negativa dos verbos no passado, eu vou ter que utilizar um verbo auxiliar que é o did. Did é o passado do verbo do. Lembra do do e do does? Que a gente utilizava lá para fazer o presente, o simple present de verbos, na forma negativa e na forma interrogativa. Aqui eu vou usar o did, not, porque eu estou fazendo a forma negativa, o didn't, a forma contraída, né, do did com not. Isso aí para todas as formas verbais. Só que aqui eu chamo a atenção de vocês. Uma vez que vocês utilizam o did, vocês não precisam colocar ed no final do verbo. Para você fazer a forma negativa em inglês, você coloca o did not. E esse did not, alunos, você vai copiar o verbo tal como ele estava lá. To love, to wash, to live. Só acrescentar ele em todas as formas verbais. E não precisa colocar o ed. Por quê? Porque o did já está indicando que está no passado. Olha os exemplos. I did not go home. Eu não fui para casa. O verbo to go eu não coloquei ele no passado, que é went. Nós vamos ver na próxima aula, que é um verbo irregular. Olha o outro aqui. They did not stay. Eu não coloquei ed no stay. Por quê? Porque o did já indica o passado. They did not stay at the party until the end. Então eles não ficaram na festa até o final. He did not play the piano very well. Então ele não tocava piano muito bem. Play também, eu não coloquei o ed para fazer o passado. Por quê? Porque o did já indica o passado. She didn't go to USA. Ela não foi para os Estados Unidos. Novamente, não precisou de eu colocar o passado do verbo go, porque o did not já indica passado na forma negativa. E para eu fazer a forma afirmativa? Afirmativa interrogativa. Como que eu vou fazer essa forma interrogativa? Você vai colocar o did no começo da frase. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you e did they. Novamente ressalto para vocês que não precisa colocar o verbo com a terminação ed quando você empregar o did, porque o did já vai indicar o passado do verbo. Olha para vocês verem os exemplos. Did she have dinner last night? Ela jantou ontem à noite? Coloquei o did no começo da frase e o have não está no passado. Não precisa colocar na forma do passado porque eu usei o did. Did you live in another country when you were younger? Então você morou em outro país quando era mais jovem? Olha para você ver, o live, eu não coloquei o ed no live, porque já tem o did. O did já indica o passado. Did you travel his weekend? Então eles viajaram neste final de semana? Não precisou de eu colocar o ed, traveled. Não precisou de eu colocar o ed, porque já tem o did. Cuidado com isso. Did I do something wrong? Eu fiz algo errado? Novamente, não precisou colocar o passado do verbo do. Por quê? Porque já tem o did. E como ele está no começo da frase, está na forma interrogativa. Ok? Então, estudem, leiam com atenção este material, façam a lista de exercícios. Se tiver dúvida, entrem em contato. Um abraço para vocês, até a nossa próxima aula.